Bem-vindo aos relatos assustadores. Primeiro relato: A Mulher Sombria. Eu estava em patrulhamento nas ruas desertas da madrugada, quando recebi uma chamada da central. Eles relataram ter um chamado. Um morador das proximidades relatou uma mulher de meia idade, apertando insistentemente as campainhas das casas, gritando e batendo nos portões. Segundo o relato, ela mantinha uma das mãos oculta nas costas, dando a entender que estava armada. Com a informação em mãos, fui rapidamente até a vizinhança. A noite estava calma, mas a tensão se espalhava pelo ar. Ao chegar, estranhei. Notei que as ruas estavam silenciosas, e as luzes fracas dos postes iluminavam casas aparentemente tranquilas. Ao investigar o local indicado, não encontrei sinal da mulher descrita. Fui com meu parceiro de ronda ao redor da vizinhança. Passamos de casa em casa, batendo de porta em porta, mas nada. O silêncio persistia. Conversamos com o morador que ligou para a polícia, mas comecei a duvidar das informações recebidas, e foi quando o rádio da viatura estourou com a voz urgente da central. Uma casa foi invadida no final daquela rua. O morador estava na residência quando ouviu sua janela quebrar e ouviu passos subindo sua escada e a porta batendo. Imediatamente fomos até o local, e o morador confirmou a ocorrência. Disse que estava ainda na sala, e que não subiu para verificar. Mas ouvia murmúrios e os passos daquela pessoa na parte de cima da casa. Com o coração acelerado, subi as escadas com cuidado, guiado pelos sons de batidas na porta e gritos de uma mulher. O morador, visivelmente abalado, apontou na direção do quarto, indicando que o invasor estava lá. Disse para o morador se afastar, e, ao empurrar a porta do quarto, deparei-me com uma cena surreal. Uma mulher de meia idade, sentada na cama, segurava uma faca de cozinha ensanguentada. Parecia que ela conversava com algo que só ela via. Havia sangue no lençol, e ela murmurava palavras incompreensíveis enquanto deixava o sangue escorrer sobre uma boneca de pano. Sangue, sangue, e sussurrava ela, como se estivesse em transe. Tentei iniciar uma conversa, mas seus olhos se ergueram para mim, e a atmosfera se tornou carregada. De repente, ela gritou e correu em minha direção, com a faca em punho. Meu parceiro, imediatamente, sem alternativa, atirou em sua perna. O som do disparo ecoou pelo quarto, seguido pelo gemido de dor da mulher, que caiu ao chão. Enquanto as viaturas chegavam para prestar apoio, a mulher foi levada sob custódia. No entanto, seus delírios continuavam. Durante o interrogatório, ela afirmou que espíritos sussurravam em sua mente, pedindo por sangue. E que ela devia alimentar a alma daquela boneca. A angústia nos olhos dela era palpável, e o ar ao redor parecia carregado de uma energia sombria. Após o tratamento das feridas, os médicos diagnosticaram a mulher com problemas mentais, e ela foi internada em um hospital psiquiátrico. No entanto, as palavras dela ainda ecoam na mente do policial, que se questionava se tudo aquilo poderia ser apenas resultado de uma mente perturbada ou se, de fato, havia algo mais obscuro pairando sobre aquela mulher. Segundo relato: A Casa Abandonada. Durante o patrulhamento de uma região afastada, recebemos uma chamada da central de policiamento. Uma testemunha disse ter avistado 4 pessoas em uma antiga casa que estava abandonada. Disse que ouvia gritos vindo do local. Imediatamente nos dirigimos até o local. Cheguei à casa abandonada, uma estrutura majestosa, mas que estava agora em ruínas. Enquanto adentrava o local com meu parceiro, nos dividimos para a busca daquelas pessoas. Poderiam ser apenas curiosos aventureiros, ou talvez pessoas usando o lugar para usar substâncias ilegais. Mas,
De qualquer forma, o lugar era perigoso, aquelas estruturas antigas não eram confiáveis. Enquanto meu parceiro verificava o andar de baixo, subi as escadas em direção ao segundo andar, onde os gritos estranhos haviam sido relatados. À medida que explorava os cômodos vazios, uma sensação incômoda se instalava, como se algo me observasse. Alguns cômodos já não tinham portas, outros tinham as portas em ruínas, quebradas em vários pedaços. Aparentemente, o local estava vazio. Talvez fossem só curiosos mesmo, pensei. Ao passar por um espelho, vi, por um instante, uma figura indefinida atrás de mim. Rapidamente me virei, mas nada havia atrás de mim. Imediatamente gritei: polícia, tem alguém aí? Este local é perigoso. O silêncio tomou o lugar. O desconforto crescia enquanto eu continuava a busca. Ao virar o corredor, um vulto pareceu se esgueirar para fora da sala pela porta da sacada. Gritei novamente: não podem ficar aqui, este lugar não é confiável. Mas, novamente, o silêncio tomou o local. Corri até lá, mas novamente, nada. Tudo estava vazio. Embora o vento forte enchesse aquela sacada, dando a impressão que haviam vozes sussurrantes no ar, não havia presença física naquele local. Já havia coberto todo o perímetro do andar superior. Desci as escadas e encontrei meu parceiro do lado de fora. Imediatamente, ele me olhou com uma expressão de surpresa. Por que não falou com aquelas pessoas para descerem? Ele perguntou, perplexo. Surpreso, questionei o que ele queria dizer. Não havia ninguém lá, respondi. Ele afirmou que me viu na sacada da casa com outras 4 pessoas atrás de mim. Quando você entrou por aquela sacada, haviam 4 pessoas que ficaram te observando. Você passou na frente deles quando saiu pela porta. Meu sangue congelou nessa hora, pois eu estava sozinho lá em cima. A dúvida bateu em minha mente: será que não era o vento? Eram realmente murmúrios? Pensei. Sem hesitar, subimos novamente para verificar, mas tudo permanecia vazio. A casa, agora envolta em um silêncio opressivo, guardava seus segredos. O enigma da mansão abandonada permaneceu sem solução, ecoando na memória como uma sombra do sobrenatural que desafiava a lógica policial. Terceiro relato: o passageiro do além. Enquanto coordenava uma blitz, um rugido de motor cortou o silêncio da noite. Era madrugada, tarde da noite, tudo estava tranquilo, conforme o planejado. Mas, foi quando um carro preto, sem placas, surgiu das sombras e, na tentativa de cortar a fila de carros, investiu em direção ao bloqueio policial em uma velocidade impressionante. O carro freou bruscamente, atingindo os cones que separavam a pista, parando a poucos centímetros de atropelar um dos policiais. Após o primeiro impacto do susto passar, olhamos e identificamos um veículo escuro e danificado, com janela quebrada. O motorista, um homem pálido e visivelmente aterrorizado, olhava fixamente para nós. O homem mal conseguia articular palavras coerentes, mas entre suspiros apressados, ele balbuciou sobre algo sobrenatural que o perseguia. As pupilas dilatadas refletiam o terror nos olhos do motorista enquanto ele gaguejava para explicar a situação. Aquilo tudo parecia muito estranho. Os homens no bloqueio policial continuavam com suas armas em punho, e eu mantinha a advertência para aquele motorista. Mantenha suas mãos ao volante, disse. O motorista, ainda em pânico, disse: Você não vai acreditar no que aconteceu, policial. Eu sou só um motorista de aplicativo, cara. Peguei um passageiro, tudo estava normal. Ele enlouqueceu no meio do caminho. Começou a bater com a cabeça no vidro até quebrar. Fiquei desesperado, mas antes que eu pudesse fazer alguma coisa, o cara abriu a porta e pulou do carro em movimento.
O relato do motorista era surreal, mas a tensão no ar indicava que algo sinistro estava em jogo. O motorista continuou, eu freiei e virei bruscamente para evitar bater nos carros ao redor, e acabei batendo levemente em um muro. Quando olhei pelo vidro de trás do carro, ele estava me encarando, e uma sombra, uma coisa que não era deste mundo. Não sei explicar, policial. Não era humano. E desde então, ela está me perseguindo, tentando entrar na minha cabeça. Aquela história daquele motorista era realmente muito esquisita. Decidi seguir o protocolo. O motorista concordou rapidamente em fazer o teste do bafômetro, mas nada acusou. Será que aquele homem teria usado outras substâncias? Pensei comigo mesmo. Embora cético daquela história, decidi enviar 2 policiais de moto para o local onde o motorista relatou que o passageiro pulou do carro. Mesmo que fosse uma história suspeita, não poderia deixar um cidadão em perigo. Os policiais chegaram rapidamente ao local, e testemunhas presentes contaram histórias conflitantes. As testemunhas disseram ouvir aquele carro em movimento com estranhas batidas vindo do lado de dentro, e ouviram o vidro estourar. Alguns confirmaram ter visto uma sombra sair daquele carro, enquanto outros insistiam que não havia nada lá. Os policiais, em suas motos, rondaram a área indicada pelo motorista, mas nada encontraram. Não havia nenhum sinal daquela criatura. Enquanto isso, decidi investigar mais a fundo. O motorista me mostrou o histórico de passageiros do aplicativo, e, ao analisar o perfil do passageiro, descobri algo perturbado. Perplexo diante da mistura de elementos sobrenaturais e criminais, não acreditei no que vi. Senti minhas mãos suarem, enquanto tentava manter meus pensamentos sobre o que poderia unir esses 2 aspectos tão distintos. O histórico do aplicativo revelava que o motorista havia aceitado a corrida em uma área isolada, longe das rotas tradicionais. Perigoso, mas nada muito diferente do normal. Mas o perfil do passageiro revelava nos históricos policiais, criminoso falecido. Como assim? Pensei. Algo o trouxe de volta, manifestando-se no carro do motorista como uma sombra sobrenatural? Pensei novamente comigo mesmo. Continuei meus pensamentos, incrédulo na possibilidade do sobrenatural. Será que aquele criminoso havia realmente falecido na prisão ou foi algo armado para sua fuga? Enquanto pedia mais informações sobre o perfil daquele criminoso para a central policial, decidi levar o motorista para a delegacia, buscando respostas que pudessem lançar luz sobre o inexplicável. O motorista, agora mais calmo, concordou em fazer os testes toxicológicos e compartilhou sua versão dos eventos. O motorista disse que nunca havia encontrado esse homem antes, mas aquele homem se mexia inquieto no banco de trás do carro, e falava palavras sem sentido. Pensando calmamente, o motorista disse que parecia que o homem havia dito em um momento que iria reencontrar alguém e nada impediria sua alma. No entanto, sem provas tangíveis, a verdade permanecia evasiva. O boletim de ocorrência relatado nos autos policiais permaneceu inconclusivo sobre a situação. A central atestou o óbito daquele criminoso e os exames toxicológicos do motorista não atestaram o uso de nenhuma substância. Apesar do relato, aquele criminoso nunca foi avistado nas ruas. O caso permaneceu aberto, envolto em sombras que se estendiam além dos limites da realidade conhecida. Obrigado por assistir. Contamos com seu apoio. Se inscreva no canal, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos. Até o próximo vídeo.